dia a todos. E agora? O ano está acabando, né? E a gente vive aquele momento de reflexão. Momento de reflexão, normalmente do que a gente realizou, como se fosse uma somatória do ano. E o Vivendo o Presente talvez seja para que a gente possa inserir essa somatória numa proposta diária e não mais essa reflexão que a gente faz de uma vez por ano, né, para o planejamento do ano que vem, e sim como algo que a gente vai estar todos os dias inserindo na nossa vida, essa nossa presença no presente. Então a gente não é um monólogo. Se vocês tiverem vontade de perguntar, estou vendo rostos tão queridos que não vejo há um tempo, que bom que a gente está aqui junto, né? E vamos acompanhando, inclusive, os internautas que estão com a gente pelo TVC. Então, para a gente falar de viver o presente, não tem como a gente falar se a gente não tocar um pouco no assunto de passado e de futuro, porque tem uma interligação dentro da forma como nós vivemos atualmente, dentro da performance da nossa reencarnação. O tempo está inserido no nosso contexto, né? Nós medimos e nos baseamos de acordo com a questão do tempo, né? Então, quando a gente pensa no viver no presente, está inserido a gente levantar um questionamento. Como nós vivenciamos o nosso passado? Até para a gente poder pensar como a gente vivencia o presente, né? Então, como vocês acham que vocês vivenciam o passado de vocês, né? Como são essas lembranças? O quanto essas lembranças estão ainda atualmente na nossa mente, né? O quanto nós estamos, a gente poderia até qualificar algumas pessoas, que podem não ser a gente, mas pode ser pessoas que a gente conhece, que muitas vezes está o quê? Às vezes o passado nos paralisa, nós estamos paralisados no passado, né? Algumas pessoas, elas podem estar estacionadas, elas podem estar sentindo uma certa culpa. Muitas vezes a gente olha o passado e a gente se sente um pouco culpado, não só do que a gente fez, que a gente tem um sentimento que a gente não deveria ter feito, mas a gente fica às vezes sentindo culpado pelo que a gente não fez. Então, por exemplo, eu devia ter feito a faculdade, eu não fiz. E isso às vezes torna o passado, na atualidade, muito pesado, porque eu me sinto muito culpada de uma coisa que eu não fiz, que eu acho que eu deveria ter feito, né? Mas que naquele momento, quando a oportunidade surgiu, eu tive outras prioridades. Vamos dar uma hipótese, eu casei mais cedo, acabei tendo filhos com 17, uma hipótese, e aí fez com que naquele momento ficasse difícil para que eu pudesse ter usado esse instrumento, essa ferramenta, que é a ferramenta do estudo, né? Mas muitas vezes, ao invés da gente buscar atualmente, no hoje, uma solução para isso, a gente nem vai em torno da solução, nem vai de encontro à solução, e a gente fica preso nessa culpa, né? Remorso daquilo que a gente fez, não deveria ter feito, aquela briga, aquele desentendimento. Eu nunca devia ter vindo morar aqui, eu nunca devia ter saído do Brasil, eu nunca devia ter casado, eu nunca devia ter me separado, eu nunca devia... Tantas coisas que... Eu nunca devia ter feito um monte de coisa que eu me sinto. Porque o que é natural? Quando a gente faz uma escolha assertiva, que faz com que a gente se sinta bem, que o resultado seja agradável, isso aqui não faz parte. Mas quando a gente faz alguma coisa que o resultado não é tão agradável, aí começa às vezes a aparecer isso, aparece arrependimento, aparece inconformidade, revolta, e a gente vai, desculpa sair um pouco do lugar aqui, e a gente vai se sentindo assim. Então, a gente aceita bem as escolhas que a gente faz assertivas, e a gente não aceita, às vezes, muito bem as escolhas que a gente faz, que o resultado não é muito positivo, né? Apesar do que as duas coisas, apesar de que as duas escolhas, quando é assertivo ou não, a gente fez numa tentativa de dar certo, né? Então, a gente poderia pensar o quê? Se esse é o caso, se a gente pode em algum momento ter sentido ou estar sentindo remorso, arrependimento, né? Como a gente deveria fazer para se libertar desse passado, né? A gente deveria se libertar? Isso seria importante a gente se libertar? O que vocês acham, né? Seria importante? Lógico que sim. A primeira coisa é saber se perdoar, para poder aprender a perdoar outras pessoas, né?
Ih, caramba, eu vou ter que ir embora, ela já deu a palestra. Vera veio do Brasil, welcome Vera, a mãe da nossa querida amiga. E é isso aí, então a gente precisa descobrir um como, né? Para que a gente possa se libertar disso, né? Porque na verdade, quando a gente se perdoa, vou no gancho da Vera, né? Quando a gente se perdoa, nós conseguimos entender que os erros e os acertos, eles estão implícitos, que nem sempre a gente vai ser assertivo, né? Quisera. Um dia, com a maturidade, com a experiência, nós provavelmente faremos muito mais escolhas assertivas. Mas hoje, talvez a gente está meio, não sei, 50-50, é injusto? Estamos na escola, como diz a Lê, nós estamos na escola, estamos humanizados, não é verdade? Então, um processo que ajudaria, né, que é tudo que Vera disse, tudo que eu comecei dizendo, que ajudaria que a gente conseguisse levar o passado ocupando um lugar onde ele pertence, é o quê? Entender o nosso passado, né? Para quê? Quando a gente entende, a gente aceita. Enquanto a gente não entende, a gente não aceita. Então, quando a gente fala assim, eu não aceito que fulano me deixou, né? Então, a gente fica vivendo a raiva, vivendo o remorso. Se eu tivesse feito isso, ele não teria feito isso. Eu não aceito que eu fui despedida. Não aceito, né? E às vezes as complexidades, elas são inúmeras. A empresa fechou porque o negócio não vai bem, porque está na crise. Às vezes você foi desligado porque você não está tão qualificado para aquela posição como, de repente, uma outra pessoa. Inúmeras, os motivos são muitos. Mas quando eu entendo a dinâmica, eu começo a aceitar. Então, talvez um ponto que a gente poderia começar a refletir seria positivo será que eu entendo o meu passado? Porque a resposta é, tudo aquilo que eu não aceito, eu ainda não entendi. É mais ou menos a reflexão que a gente está fazendo agora, né? Então, será que eu entendo o meu passado? Né? Será que eu entendo o que aconteceu comigo? Né? Então, como é que eu poderia começar a fazer esse processo do entendimento? Né? Então, a gente poderia dizer assim, as situações do passado que ainda nos incomoda é porque ainda não estão resolvidas. E elas estão o quê? Na verdade, elas permanecem no presente. E elas precisam de atenção e cuidado. E às vezes a gente faz o quê? Né? A gente vai e a gente chama até de põe um paninho quente, né? Põe embaixo do tapete. A gente tem alguns artifícios que a gente camufla que aquilo está resolvido. Até que alguma coisa acontece, e claro, aquilo volta à tona, vem com um gigante, e a gente percebe que a gente não resolveu aquela questão do passado, né? Então, muitas vezes, o passado, ele se encontra no presente porque a gente não deu atenção e cuidados a certas coisas. Então, por exemplo, você teve uma perda e você não trabalhou essa perda dentro de você. Então, todas as vezes que você lida com uma perda, a dor volta, porque isso aqui está no seu presente. A pessoa que você perdeu está no passado, no sentido de que já aconteceu, mas a circunstância que você não digeriu ainda está no presente. E assim por diante, tudo que a gente lida, que está ligado ao passado, que ainda dói, é porque nós ainda não cuidamos. Né? Eu não estou dizendo que quem faz isso é um descuidado. É cuidado no sentido, eu ainda não coloquei a energia o suficiente para tratar aquilo com carinho, porque aquilo mexe, me incomoda. Né? Então a gente adia. Né? Então a gente poderia dizer que na visão do Espiritismo, que eu acho que aqui é bárbaro, o Espiritismo vai trazer assim, o foco fantástico para a gente poder entender e aceitar. Então, como seria um caminho? Se eu começo a entender, através do Espiritismo, que não somos espíritos imortais, primeiro, aquele significado daquilo que aconteceu comigo no passado é um grande areia na minha eternidade. Vocês concordam? Porque quando a gente pensa que a gente tem uma existência de, 90 anos, 100 anos, mais ou menos uma hipótese, aquele ocorrido, eu não ter ido na faculdade, parece uma coisa enorme, né? Porque aquilo criou um buraco nessa minha existência. Mas quando eu coloco isso dentro desta linha do tempo,
é uma encarnação, mas provavelmente teve outras que eu fiz e eu tenho outras que eu vou fazer. E pensando que na questão da imortalidade, tudo aquilo que eu me capacitar, tudo aquilo que eu aprender, não vai terminar nessa existência, o espírito está se capacitando e a gente vai estar sempre podendo ter no nosso arquivo aquilo que a gente se capacitou. Eu posso estudar com 70 anos. Enquanto eu tiver nível de compreensão de estudar, não perder a memória, né? Que aí fica mais difícil. Eu posso estudar. Então, porque se com 70 eu for lá e fizer uma faculdade de enfermagem e concluir, puxa, eu vou aprender a ser uma cuidadora. E ser cuidadora, quando eu for para o mundo espiritual, eu posso trabalhar como cuidadora. Eu me capacitei. E a gente sabe que quando chegar no mundo espiritual, nós vamos trabalhar, faz parte. A gente só está mudando de dimensão, mas na verdade é só uma questão física. O nosso corpo perispirídico é um corpo mais sutil e o nosso corpo aqui físico é um corpo mais denso. A gente vive nessa gravidade. Mas quando a gente vai para o mundo espiritual, todos os nossos sentimentos, as nossas sensações, tudo isso vai com a gente, nada mudou. Então, aquilo que eu me capacitei, eu posso trabalhar no mundo espiritual, me agregar de uma forma possível no mundo espiritual. Numa outra encarnação que eu volte, eu posso continuar estudando a mesma coisa, ou eu posso estudar outra coisa e aquilo que está dentro do meu arquivo retorna de alguma forma. Quantas coisas vocês fazem, tenho certeza, quantas coisas vocês fazem que depois vocês percebem que não é a profissão de vocês, mas vocês têm uma facilidade imensa naquilo. Eu atendi uma moça e ela me disse, olha, eu sou babysitter desde que eu me conheço como gente, assim. Eu nunca fiz um curso, nunca fiz nada, não sou mãe, mas assim, sempre eu fui babysitter, parece uma coisa assim natural em mim. De onde vem o natural em mim? Provavelmente porque ela foi materna em outra encarnação, porque ela trabalhou talvez com criança, talvez ela foi professora, talvez ela foi uma educadora. Então nós vamos desenvolvendo certas capacidades que às vezes a gente não tem um diploma, mas a gente tem aquilo natural em nós. E que são chamadas de habilidades para quem faz o ciclo 1. Parabéns, Lúcia. Acabou de receber o diploma, já está... Eu não recebi, fui embora muito. Então, seu diploma deve estar aí. Outra coisa é, na visão do Espiritismo, nós sabemos que nós temos a fagulha divina como bússola, que está onde? Na nossa consciência. Então, dentro de nós, quando a gente fala... Vamos parar, vamos orar, vamos silenciar, a gente vai saber o que fazer diante de um problema, coisa e tal. Nós estamos indo em busca do quê? Quando a gente para, ora, silencia, medita, a gente pode mudar a palavra. Medita, entra em contato com o divino, a gente pode usar, a nomenclatura é variada. Mas o que a gente está fazendo? Nós estamos acessando aquilo que foi colocado dentro de nós, nós temos as respostas, porque nós somos o quê? Criação de um Criador. Então, o divino está em nós. Nós somos filhos de Deus. Então, o divino está em nós. Então, as respostas estão dentro de nós, como uma bússola, como um GPS, talvez. Né? Como se a gente tivesse uma rota, né, traçada dentro de nós como um GPS para a nossa purificação, para o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. E só que a gente faz o quê? A gente faz uns atalhos. O que acontece com o GPS quando você faz um atalho? Ele faz... Ele, né? A bolinha roda e ele reprograma. Né? Mas o atalho mudou o foco? Não. Você vai na mesma direção. Só que às vezes você muda aqui, ó, aí você paga pedágio. Né? Ou então você muda aqui e fica mais longe. Né? Você erra o caminho e o caminho distancia. Agora tem que voltar. Mas a bússola ou o GPS, ele continua nos levando naquele lugar. No lugar... no nosso desenvolvimento espiritual, na nossa plenitude. Só que às vezes a gente vai, com o livre-arbítrio, escolhendo processos que nos distanciam dessa realidade e fazem com que às vezes a gente pague pênalti, porque a gente vai gerando alguns sofrimentos nessas nossas escolhas que fazem com que a vida fique, às vezes, mais difícil. Né? A gente tem o quê? Essa oportunidade de reencarnarmos para nos aprimorarmos. Então a gente percebe o quê? A gente pode entender porque faz parte do processo a reencarnação. Então a gente pode entender nosso passado, porque olha que legal, a gente reencarna e tem um esquecimento temporário. Olha que presente, né? A gente reencarna, a gente tem uma mera lembrança. Não é difícil saber que você
tem uma certa indisposição com aquele primo que você não gosta de graça, ou você tem uma dificuldade com um irmão, você percebe um pouco os desafetos e as dificuldades afetivas que você tem. Mas olha que legal, a gente não lembra da história. Então a gente recebe um start over again, né? Uma oportunidade de começar tudo de novo, né? Com o passado sendo não deletado, porque não existe isso, mas com o passado ficando vamos dizer, no local que não nos impede que a gente se interrelacione com as pessoas, com as situações que a gente mesma criou no passado, né? E a gente passa a poder fazer isso de uma forma mais suave através das reencarnações, né? Então os desafios que somos submetidos, claro, eles vão gerar experiências, porque muitas vezes a gente é educado de uma forma, eu digo, uma forma social. A gente é educado assim, a gente não quer problema. Então a gente é educado, eu quero fazer pouco. Então a gente tem um sentimento assim, o que a gente quer? Que durante a semana passe rápido e o fim de semana seja longo. Não é o que a gente deseja? Né? Para a gente tentar fazer menos. Né? Assim, eu quero ficar mais tempo fazendo pouca coisa. E na verdade, a proposta da reencarnação, do aprimoramento do espírito, é ser desafiado. Não tem como não ter desafio. E os desafios são para quê? Para promover experiência. Então, todo dia a gente é desafiado. Eu vou ficar na cama ou eu vou lá no centro assistir a palestra? Você fez uma escolha. Hoje eu vou lá no centro assistir a palestra. Ok, você escolheu. É um desafio. Esse desafio fez com que você pegasse seu carro, de repente o pneu pode ter furado, você pegou um trânsito, alguma coisa que pode ter acontecido diante da escolha que você fez. Então, o tempo inteiro, a gente vai estar sendo desafiado. E isso faz parte. E isso, eu costumo dizer, tem que ser gostoso. Tem que ser gostoso os desafios que a gente vive, eles têm que ser vividos gostoso, porque é a nossa história. Não é a história de ninguém, é a nossa história. E penso, né, quando chega no fim do ano, às vezes as pessoas falam assim, a gente quer o chavão, quero paz, amor, felicidade, o que todo mundo quer, né? Eu quero um monte de desafio. Você tem um problema? Como que você quer um monte de desafio? Porque quanto mais desafio eu tiver, mais eu cresço. Quanto mais desafio eu receber, é porque eu estou capacitada. A gente não vai receber desafios para que a gente não passe neles. Nós vamos estar sempre recebendo desafios condizentes à nossa capacidade. Lembra da história do cobertor? Do ditado, né? Que a gente nunca... o frio vem de acordo com... O cobertor vem de acordo com o frio, né? Não tem um ditado assim? Então ele se encaixa aqui. Quanto mais desafio eu recebo, eu estou preparada. Nós estamos preparados. Então isso significa mais eu vou aprender e mais eu vou amadurecer. Então assumimos as consequências das nossas escolhas, faz parte do aprendizado. Então, claro, eu sou desafiada, eu faço uma escolha... Não tem como, não consigo fugir da consequência. A gente quer. Não fui eu, foi o outro. Né? Foi por causa do outro que eu fiz isso. Né? Foi porque o outro... A gente sempre tenta ver se o outro vem e assume. Né? Quando a gente é criança, é o amigo, foi meu pai. Adolescente, você não me deu. Você não fez por mim. Você não pagou, por isso que eu não estudei. Mas aí a gente passa dos 20 tananã, não tem mais em quem agarrar. Aí a gente fala, é a sociedade. A sociedade é violenta, o governo não provê, eu não tenho escola de graça. A gente vai tentando ainda continuar vendo se alguém assume a nossa responsabilidade. Mas, na verdade, a gente sabe, depois que a gente amadurece, que as possibilidades estão na nossa mão. Claro, e a experiência dessa encarnação pode ter te facilitado um pouco o caminho. Você pode ter tido pais que tinham uma estrutura escolar, né, que te deram essa base, tiveram possibilidade. E você pode ter nascido numa família que nessa encarnação o seu desafio foi essa dificuldade. Talvez a família não tivesse essa possibilidade. Talvez você não pode ter família em função de uma adoção, em função da perda da família, um desafio que seja. Né? Então o caminho aqui não está qualificado se ele vai ser fácil ou se vai ser difícil. Mas todo mundo está inserido no caminho. Não tem como não estar inserido. Né? Então quando a gente fala de passado, se a gente entender o passado assim, a gente está entendendo que o passado ele não representa mais ameaça. E sim experiências que se incorporam à nossa jornada através do quê?
dos erros e dos acertos que a gente realiza. Então, claro, se eu sou um espírito imortal, está lá no livro dos Espíritos que nós somos criados simples e ignorantes. Está lá no livro dos Espíritos que nós vamos todos progredir. Todos. Não sobrará ninguém. Todos estamos fadados ao sucesso. Pense aí. Então, o caminho dos erros e dos acertos, ele é natural. Por que ele é natural? Porque se eu fui criada simples e ignorante, claro que eu vou fazer algumas escolhas que eu não estou madura ainda. Que eu ainda não aprendi. Agora, é claro que à medida que o tempo vai passando, o meu percentual aqui vai aumentando, eu vou sendo mais assertiva, porque eu vou adquirindo experiência. E com a experiência, claro, eu vou fazendo melhores escolhas. Claro que eu vou errar muitas vezes, vou repetir muitas vezes. E claro que eu preciso começar a aceitar isso, porque quando eu entendo a imortalidade, eu entendo que faz parte, às vezes, eu me enganar. Como é que eu conserto isso aqui? Tentando não repetir. Porque o aprendizado não é eu sentir remorso o resto da vida pelo erro que eu cometi. O aprendizado, o acerto é eu não repetir. O que Deus espera da gente é que a gente não repita o erro. Aí eu aprendi. O que você faz com o filho? Senta direito. Ele não senta, segura a colher. Né? E você fala quantas vezes? Um monte. E um monte, ele não faz o que você falou, porque ele ainda não aprendeu. Então ele faz errado, a comida cai para frente, a comida cai na roupa, a comida cai em tudo. Né? E você fica ali, continuando na tentativa que ele acerte. Até que um dia, ele não desiste de comer. Ele não desiste. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que fala assim, eu não como porque eu nunca aprendi a segurar a colher. Ou o garfo. Na verdade, todos vão insistir e um dia vão acertar e vão comer com excelência. E vão fazer o quê? Ensinar os filhos a comer. E assim a coisa vai. Então nós aprendemos, às vezes, errando. Então se eu aprender errando, como é que eu vou ficar sentindo culpa? Como é que eu vou ficar carregando remorso? Como é que eu vou sentir muito pelo que eu fiz e não vou me perdoar, como Vera mencionou? Claro que eu vou me perdoar, porque isso faz parte da arte de viver os erros e acertos. Então eu separei esse cartoon que diz assim, uma coisinha bem legal. Fiquei muito tempo preso ao passado. Aí ele diz, até perceber que ele devia ser apenas uma lembrança, fosse boa ou fosse má. Foi uma experiência. Permanecendo livre para que a vida, para o que a vida quiser me dar. Porque, claro, automaticamente quando eu estou preso, eu não estou livre porque a vida quer me dar. Eu estou lá, gastando toda a minha emoção para nutrir aquilo. Eu costumo comparar isso a como se fosse um computador. Então, no computador, a gente tem um limite, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tenha 4 gigabytes, não sei, mas pode, né? No iPhone. E aí, 16 gigas. Aí, o que acontece? Se eu tenho aquilo para poder criar, então eu tenho aquela energia de 16 gigas para rodar todo o meu sistema operacional, para cuidar da minha saúde, para cuidar do meu dia, para ir trabalhar. É a energia que eu tenho de ocupação. Quando eu fico presa em algo do passado, a um remorso, a um sentimento de raiva, de culpa, de algo que me deixa down, o que eu faço? Eu estou ocupando uma parte daquelas gigas. Eu não tenho mais 16 disponível para poder rodar meu sistema operacional. Eu tenho lá 5 ou 6 que estão alimentando isso aqui. Porque o que a gente faz quando a gente está aprisionado? Pensa outra vez, pensa outra vez. A gente não faz isso? Todo dia a gente rumina. A palavra perfeita. Então você alimenta a prisão. Por que a pessoa fez isso comigo? Aí no outro dia você fala, não é possível. Por que a pessoa fez isso comigo? E no outro dia, eu não me conformo do que ela fez comigo. E no outro dia, a gente fica fazendo o quê? Alimentando aquela negatividade. Porque é uma negatividade. Porque tudo que nos aprisiona é uma negatividade. Ok, eu perdi a casa. Ok, eu não queria ter perdido. Ok, eu já perdi. Então agora eu tenho que soltar isso aqui para eu ficar livre para poder trabalhar, para arrumar outra. Para poder construir outra vez. Porque é assim. A gente faz um quebra-cabeça, depois junta tudo, põe na caixa. Bom, daí a gente tem que depois montar tudo outra vez. Então eu preciso aceitar e me desculpar do que aconteceu, ou desculpar o mundo, ou desculpar o governo, ou desculpar quem quer que esteja envolvido no que eu estou vivendo, para que eu possa ter energia, usar minhas 16 gigas para girar. Para que eu possa novamente voltar aonde estava. Ou algo parecido, que seja. A mesma coisa, eu vivi um divórcio. E agora ela não podia ter feito comigo, não é justo. E isso, aqui, ruminando. Mas eu preciso entender que isso passou para que eu possa ver outro casamento.
Como é que eu vou casar de novo se eu não consigo nem sair desse? Como é que eu vou estar aberto para conhecer outra pessoa, construir de novo uma família? Todo mundo tem direito de reconstruir uma outra família. Isso faz parte. Você não está fadado a ficar sozinho porque alguém divorciou de você. Mas para que isso aconteça, eu tenho que me libertar do passado. Né? Então, como encarar esse passado, né? O passado, na verdade, é a nossa história. E ele não tem que ser uma história triste. Ah, Rosana, mas você não tem noção do que eu fiz. Sim, pode ter sido uma coisa muito grave, uma coisa muito difícil, mas ainda assim o que você fez é você, é a sua história, é a sua existência. Isso tem muito valor, tem todo valor, porque tudo que você tem é você. O resto que a gente angariou, comprou, a gente pode perder num dilúvio, num incêndio, porque a gente morre, que agora não usa mais carro, né? Quem tinha uma carroça agora não usa mais carroça, agora é um carro. Então tudo se recicla, tudo muda. Quem é que permanece? Você. Você é você. Tudo que você tem é a sua história. Então vamos aceitá-la, né? O que a gente tem, o que a gente chegou hoje é o somatório das emoções que a gente viveu. Então nós não vamos desprezar o que a gente viveu. Nós somos o somatório dessas experiências e dessas emoções que estão dentro da gente. Então se eu sou o somatório das minhas emoções, eu preciso cuidar das minhas emoções com carinho, com cuidado. Lembra daquele primeiro slide? Atenção e cuidado. Por quê? Porque a minha emoção me leva ao delírio ou me leva à depressão. Porque eu posso tratar minhas emoções de uma forma, se eu me perdoo, eu fico bem, eu tenho o gás para poder fazer outras coisas. Se eu me martirizo, eu fico doente. A gente somatiza. As emoções que nos perturbam, que nos desequilibram, elas geram doenças físicas, porque a gente sabe que a doença ela se instala no perispírito e desencadeia somaticamente no corpo. Então, a forma como eu vou lidar com as minhas emoções vai fazer com que seja hoje o meu presente. Então, o que fomos capazes de escolher, de acordo com o nosso nível de consciência, daquele momento. Porque, na verdade, hoje a gente olha para trás e fala assim, mas se eu soubesse, eu nunca tinha feito aquela decisão aos 20. Claro, hoje você tem 50. Você passaram esses 30 anos, você sabe o triplo mais do que você sabia. E é claro que agora é fácil você olhar para trás e falar assim, eu não teria feito isso. Sim, mas naquele momento, no seu nível de consciência, é o que você sabia. É o que você foi capaz de fazer. Se não tivesse feito essa escolha, escolhesse outra. Arrependeria de não ter feito essa. Então, é realmente deixar o passado no passado. É verdade. Então, o presente é o nível de consciência que eu tenho agora. Esse é meu nível novo. Então, até ontem eu pensava tal coisa. Ok, mas agora eu não penso mais. De hoje para frente, eu vou trabalhar com esse novo valor. O valor de que até ontem eu era ríspida. Agora, hoje eu vou passar a ser mais cuidadosa. E vou tratar as pessoas de uma outra forma. Até ontem, esse era o meu nível de consciência. Mas hoje, ele mudou. Então, hoje, isso aqui já é passado. Oi, Carlinha. Eu sempre olho assim, as dificuldades que eu passei na minha vida foram necessárias para que eu seja a pessoa que eu sou hoje. Se eu não tivesse passado por aquelas situações, eu não seria quem eu sou. Isso. Eu não teria a experiência que eu tenho. Então, para repetir quem está na internet, o que Carla está dizendo é, se eu não tivesse passado as experiências que eu passei, a minha história, hoje eu não seria essa pessoa mais madura. Hoje eu não saberia que isso é errado. Isso não quer dizer que eu tenho que fazer o errado para descobrir o certo. Não, eu posso aprender o errado com o meu amigo, com o vizinho, com a família. Né? Os pais fazem isso, eles ficam o tempo inteiro dando exemplo para que evite que o filho cometa certos erros. Então, alguns erros eu cometo porque eu não consigo aprender sem passar pela experiência, e alguns erros eu aprendo com o outro. Fala, puxa, se eu correr muito, olha, ele bateu, né? Ele bateu porque bebeu. Puxa, essa eu aprendi, eu não vou fazer isso, ou então eu também vou beber e também vou bater. Então eu vou aprender ou observando o outro, a experiência do outro, vou somar ela para que seja positivo para mim, ou eu vou aprender vivendo ela. Mas de qualquer forma é meu nível de consciência. Então quando a gente olha para trás, é injusto, talvez essa seja a palavra mais própria, é injusto comigo eu olhar para trás e ficar chateada porque eu não tinha um nível de consciência. Gente, se o espírito progride constantemente, sempre haverá um passado que eu sei menos que hoje. Não tem como. Sempre virá um passado. Sempre eu fui mais imatura do que eu sou hoje.
sempre as experiências vão estar acoplando uma maturidade que eu não tinha ontem. Então, fatalmente, sempre, hoje, meu nível consciencial é mais amplo do que de ontem. Hoje eu enxergo com uma visão mais ampla, provavelmente, do que ontem. E isso é sucessivo, e seu filho vai fazer esse papel. E isso vai ser, se eu não aceito isso, eu não entendo o passado. Então, nós devemos ter o quê? A aceitação pela nossa trajetória, essa é a minha história. Olha, tem gente que tem uma história que não teve o que comer. Essa é a minha história. Eu aprendi com ela a dar valor para as coisas. Porque sempre podemos utilizar nosso passado para aprimorarmos nosso presente e nosso futuro. Nosso passado, quantas pessoas fazem coisas fabulosas em função de um passado difícil? Né? Quantas pessoas acolhem muitas pessoas porque, de repente, não tiveram família? Então, sabe a dor que é. Então, a gente pode não ter família e se tornar um revoltado, ou a gente pode não ter família e descobrir, puxa, como uma família faz falta. Então, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou acolher meus amigos, eu vou acolher as pessoas que eu convivo, porque é tão difícil. Eu sei como é difícil não ter família, porque eu não tive. Então, a gente pode aprender de todas. Eu posso escolher com que visão eu vou olhar e para aprender com a situação que eu estou exposta, né? Bom, então a gente falou um pouquinho assim de passado, né? Então, para a gente amarrar esse presente aí, eu queria falar um pouquinho assim, o que significa o futuro para vocês? Assim, o que vocês acham? É o hoje. Olha a voz da experiência. E aí, Fábio, o que é o futuro? O futuro não existe. Eckhart Tolle. Isso aí. O futuro não existe, né? Então, muitas vezes, quando a gente pensa em futuro, o que a gente pode sentir? A gente pode sentir um pouquinho de incerteza, né? Ansiedade. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou pegar aquele emprego? Será que vai acontecer? Será que eu vou perder? Será que eu vou ganhar? Né? Medo. Aí vem o medo, né? Aí se não der certo, quais são as consequências, né? Às vezes eu posso sentir o quê? Insegurança, preocupação, dúvida. E aí, escolho ou não escolho? Faço ou não faço? Né? E esse futuro começa o quê? Ai, formar uma úlcerazinha, né? Porque eu vou ficando, né, nervosa, não sei, né? E o futuro não chegou, né? Porque o futuro é um tempo que o futuro é um tempo que reflete o quê? O presente. Porque o que eu faço agora é o futuro. O futuro é um reflexo do que eu faço agora. Então, a gente veio aqui e viu um pouco sobre vivendo hoje. Então, se amanhã eu começar a praticar, ou daqui a meia hora, a viver mais o presente, então o futuro é o passado do hoje aqui agora. Olha que interessante, né? Então, tudo isso aqui são sofrimentos que a gente aprendeu socialmente a viver, mas que, na verdade, não é necessário. Nós compramos isso como verdade. A gente tem que ficar preocupado, a gente tem que ficar incerto, a gente tem que... Porque se você é responsável, você tem que pensar isso. Eu não estou dizendo que a gente deva viver hoje e falar assim, acho que eu nem vou trabalhar porque eu nem sei, tá? Acho que amanhã eu vou comer, né? Não vai ter problema. Não estou dizendo nesse nível, mas que o futuro possa gerar uma angústia é um comprometimento, porque eu tenho hoje para mudar esse futuro. Pois não. Então, né, a síndrome do pânico pode envolver muitas coisas, inclusive até mediunidade, pode ser um sintoma que não seja necessariamente físico. A síndrome do pânico pode estar mais ligada, principalmente, ao que ficou no passado, do que é o que eu estou com uma ansiedade do futuro, né? Mas coisas não resolvidas do passado, e nesse aprisionamento eu tenho medo da repetição, né? Mas que já está lá. Então, quando a gente pensa numa visão de espiritismo em relação ao futuro, o futuro é resultado do investimento feito hoje. Então, o que o espiritismo fala? Venha, estude, aprenda, para que você possa aplicar tudo que Jesus deixou no seu legado hoje. Então, o futuro, se eu aprender e começar a aplicar hoje, o futuro vai ser resultado dessa minha aplicação. Então, esse é o ponto, né? Jesus veio para nós, né? Deus enviou Jesus como modelo, como guide, como GPS, como a bússola. A gente pode colocar um monte de nomes em Jesus, porque na verdade Jesus veio trazer um roteiro. Olha, né, vocês estão nesse processo de aperfeiçoamento como humanos,
Nessa fase humana, vocês não são mais animais, nessa fase humana vocês ganharam a consciência. Nesse ganho com a consciência, vocês podem raciocinar e fazer escolhas. E olha, então quando vocês fizerem escolhas, ó, tem um modelo aqui que vocês podem seguir, que se vocês fizerem escolhas baseado neste modelo, vocês vão ser assertivos. Então a gente tem o quê? Uma ideia de futuro baseada no quanto eu estou sendo assertivo agora. Então, se hoje eu implemento aqui me capacitar, provavelmente meu futuro tem uma chance maior. Porque se hoje eu estou mais capacitada, eu posso me encaixar numa empresa mais fácil, eu posso fazer o que eu faço com mais sabedoria, porque eu me capacitei hoje. Eu não tenho como me capacitar no futuro. Claro, quando chega dezembro, a gente fala assim, quando chegar em janeiro, eu vou começar a dieta. A gente não faz isso? Eu já me capacitei? Fazer todo início de ano uma programação do seu ano. Quando você faz uma programação, você cria uma meta. Você cria uma meta, é mais fácil para você chegar a concluir o que você queria fazer. É verdade? Mas o que acontece, Vera? Todo dezembro todo mundo faz a meta, todo janeiro ninguém cumpre. Não estou dizendo ninguém. Aí a gente vai genérico. Muitos cumprem, mas é um percentual... às vezes baixo, diante do percentual alto que poderia ser. Será que não deveria ser diminuída as metas? Será que as metas não podiam ser menores? Tipo, em vez de pensar, o ano que vem eu vou, não sei, vou comprar uma casa de 3 quartos e eu não tenho nenhuma casa ainda. Será que não é muito grande? Não salto, não ter uma casa para ter uma de 3 quartos não é grande? Será que eu no primeiro tenho que comprar uma de 1, de 2 e chegando devagar, se eu ainda não tenho toda a parte financeira até um momento? O ano que vem eu ganho hoje 2.000, o ano que vem eu vou ganhar 100.000. É difícil, né? Assim, eu posso ganhar na loteria, assim, mas é difícil pensar que em um ano eu vou conseguir me capacitar de uma forma... pode ser que eu estou envolvida num projeto, esse projeto está em trâmite de sair, aí já não é uma criação assim, né? Ele já está andando. Mas é difícil a gente dar um salto quântico e às vezes a gente não quer entender que a gente precisa ser o assistente, depois o júnior, depois a gente torna o sênior, né, o manager, que tenha um caminho a percorrer até o seu presidente da empresa ou no seu diretor. Então eu preciso criar hoje uma possibilidade para que no futuro eu possa realizar. Mas não pode ser uma distância que não é realista. Então eu acho que não é realista eu pensar, o ano que vem eu vou perder 40 quilos, ok. Mas esse Natal eu vou comer tudo que eu puder, porque é o último ano, né? Deus me livre. A consciência é hoje. Né? Hoje eu decidi. Então, peraí, por que eu ainda quero comer no Natal se eu acabei de descobrir que eu tô excedendo? Então é hoje, não é o ano que vem, é hoje. Né? E a mesma coisa, é hoje que eu vou procurar e a gente sabe que a gente vai adiando quando a gente faz isso e vai fazendo com que não chegue. Então a proposta, ela não precisa ser grande. Eu vou perder... Foi bom. E aí você pode... Aí é o quê? Bam, 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 do GPS, né? Aí o caminho fica mais longo, mas a meta vai ser a mesma. Você vai aprender com a escolha. Poxa, o que eu escolhi não foi bom. Né? Então agora eu vou ter que reajustar o GPS e entrar de uma outra forma na minha trajetória. Mas tudo que a gente escolher vai promover crescimento no sentido, eu posso amadurecer com aquilo que eu escolhi. Né? Então Deus espera de nós uma atitude. E não blá blá blá. O que é blá blá blá, né? Eu vou fazer, mas nunca realizo. É sempre um dia, lá na frente, segunda-feira. Né? Segunda-feira eu vou lá na escola, eu vou ver se dá para eu voltar a estudar. Segunda-feira eu vou arrumar as gavetas, né? Que a casa está uma bagunça. E segunda-feira eu vou arrumar. Né? Ou no fim de semana. E a gente vai... Mas o que Deus espera? Deus mandou o modelo. O que o modelo fez? Jesus atuou. Jesus foi, pregou, curou os doentes, cuidou das pessoas. Ele mostrou atuação. Ele teve uma ação. Então, o que a gente tem que seguir o modelo, a gente tem que ter uma atitude do que a gente quer para nós mesmos, para a nossa vida. Seguir o modelo é atuarmos em nós. Olha, não estamos nem falando ainda do outro. Só começar a atuar com a gente. Nem estamos falando assim, faça alguma coisa boa para o outro. Isso já é um plus. Estou falando, faça alguma coisa boa para você.
É algo que vai progredir, que vai melhorar a sua saúde, que vai melhorar o seu estado de espírito, o seu humor, que vai melhorar a sua qualidade de vida. Qualquer que seja a área que você vai escolher para atingir. A confiança e a fé são bases dessa construção do futuro. Porque se a gente tem confiança, o Espiritismo traz, se a gente tem confiança em você mesmo. Porque se você veio com a fagulha divina, você sabe para onde você vai. É só uma questão de, às vezes, a gente sabe a resposta. Né? Você vai fazer uma fofoca, antes de fazer, você sabe que aquilo não é legal. Aí você fala assim, é bobagem. Eu vou falar só porque aconteceu mesmo. Aí, quando você fala, você dá aquela criticada. Aí você fala assim, eu só estou falando a verdade, né? Que aconteceu isso mesmo. E você vai justificando o porquê que você faz aquilo. Mas, na verdade, quando você começou a fofoca, você já sabia que não era legal. Mas aí você, só vou contar para ela, para ele, para a pessoa que eu escolhi. E a gente vai justificando, mas dentro de nós, a gente sabe quando a escolha não é boa. Então, ter confiança e fé em nós, em Deus, no universo, nos espíritos amigos, que a gente nunca está sozinho, que a gente sempre é capaz de superar, que nós estamos prontos sempre a crescer e poder aprender. Isso é confiança. Confiança na possibilidade de humano de progredir. Então, a falta de confiança faz com que a nossa construção do futuro seja incerta, porque a gente, no presente, não cria bases. Então, quando a gente pensa em tudo isso, né, o que significa viver o presente? Né? A gente falou do passado, falou do futuro, o Fábio falou que não existe o futuro, né? A gente falou que tem que ir para o passado. Então, o que significa que viver o presente? Né? Então, viver o presente é saber utilizar as experiências do passado visando um futuro melhor. Olha só, eu pego tudo que eu fiz, peneiro, essa é boa, né? Antiga, né? Que nem existe hoje em dia, tudo machine, mas assim, peneiro, vejo o que não foi bom, né? Fica só o que é bom, as pedrinhas são maiores, não caem. E eu uso essas pedrinhas para repetir, implementar no futuro. E as que não foram boas, eu reciclo, reconfiguro, a gente pode mudar a palavra, né? Eu lapido, mas eu vou utilizar isso. Então, o passado é o instrumento, são os tools. E o presente é o momento que eu tenho para atuar em cima do que eu consegui. E o futuro é a atuação que eu tive. Se eu atuei, bom. Se eu não atuei, não anda. Se eu não atuei, eu repito e a coisa fica... daquela gente vivendo depois de 2 anos, a pessoa te ligando e falando, meu emprego é tão chato, eu não estou gostando, coisa e tal, ok. Por que você não muda? Mas é tão difícil, você sabe mudar. Sim, mas por que você não faz o currículo e tenta? Mas eu não sei, meu inglês não é bom. Sim, então por que você não volta para a escola? Mas eu não tenho tempo. Sim, então fica feliz no emprego. Mas o emprego... Então não tem saída. Então morre. Mas morrer, tudo é complicado, né? Até morrer. Então veja, a gente não faz isso às vezes? A gente pega um problema e conta pro outro. Aí o outro começa o assertivo. Fica calma, faz isso. Não. Você, puxa, não tem saída, tô com pena de você. Porque você não tá vendo zero saída pro seu problema. Então realmente você tá enterrada, você vai ficar com ele. Quanto tempo você vai escolher ficar com ele? 1 ano, 2, 10. Às vezes a gente fica a vida inteira com o problema. E não larga o problema. Porque parece um osso, né? O cachorrinho não larga o osso de jeito nenhum, né? Então a gente fica com aquele problema. Peraí, então eu divido com o outro para me dar a possibilidade, até do outro falar assim, poxa, eu conheço um amigo que faz uns currículos fantásticos. Ele pode te ajudar. Ou então uma empresa. Mas o outro, não, currículo não adianta, não tem muita coisa para pôr no currículo, então estuda, né? E aí a pessoa vai. Então, às vezes, a gente não usa essas experiências, então faz com que a gente não saia do lugar. Se limita. Exatamente. Eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu separar. Eu vou ser feliz quando eu mudar de país, vou ser feliz quando eu tiver um carro melhor, vou ser feliz quando meus filhos crescerem, eu vou ser feliz se eu tiver filhos. Né? E a gente está sempre condicionando algo no futuro totalmente incerto, porque o futuro ele é a construção do presente, tá bom. Então, o que você está fazendo hoje para poder que isso aconteça? Né?
Porque isso só vai acontecer se você fizer hoje. Né? Então, eu diria que a gente saber fazer isso é uma reciclagem, é a peneira. Peneiro o passado, fico com o que é bom, aprendo com o que eu fiz que não foi bacana, que não deu resultado agradável, e uso para o futuro. Então, se eu for avaliar, né, se a gente for avaliar assim, o que o presente, né, se eu for fazer uma pergunta, né, do seu presente, como você faria para sentir o que está acontecendo com você? Se for avaliar o seu presente, que pergunta você faria para você mesmo para saber assim, como está o seu presente? Que pergunta vocês fariam a vocês mesmos para entender como está o teu presente? Se eu chegasse e falasse assim, se for avaliar o seu presente, Lúcia, que pergunta você faria a você mesmo para avaliar o seu presente? Eu estou feliz? É isso que avalia se eu peneirei bem e o que vai acontecer no meu futuro. Eu estou feliz? Eu estou feliz com o que eu já escolhi? Eu estou feliz onde eu cheguei? Porque eu estou feliz com o que eu faço? Eu estou feliz com a vida que eu levo? Eu estou feliz com os amigos que eu tenho? Eu estou feliz com a minha atividade voluntária? Eu estou feliz com a forma como minha família, a direção que está indo? Eu estou feliz? Não é assim, eu vou ser um dia, eu pretendo. Não, eu estou agora, eu estou feliz. Eu estou feliz com o que eu criei. Porque aonde a gente chegou é o que a gente criou. Ah, não, precisa de ajuste. Legal, então vamos ajustar. Às vezes, essa resposta é não e não tem saída. Assim, a gente não vê uma saída. Então, a gente fica no eu não estou feliz 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas por que não? Porque eu não estou peneirando o passado, fazendo com que o passado sirva para mim como instrumento de aprendizado, e usando todo esse meu potencial para o futuro para poder acertar aquilo que não ficou bem resolvido. Para poder acertar aquilo que hoje não está sendo como eu gostaria. Então, essa resposta, ela se torna primordial. É uma resposta silenciosa, porque não precisa ser dividida, a gente só vai ver na cabeça, assim, né? Mas não precisa ser dividida, mas é uma pergunta que você tem que fazer para você. Eu estou feliz, né, com o que eu sou hoje? Com o que eu pretendo, né? Então, como investir no presente? Né? Partindo da pergunta se eu estou feliz, né? Iniciando essa jornada do autoconhecimento. Porque quando eu começo a perceber, para poder responder se eu estou feliz, eu tenho que começar a me perceber. É o que acontece comigo, eu tenho que me conhecer mais, me entender mais, para que eu possa... Como eu vou me entender mais? Me observando. Observando nossos sentimentos e emoção em cada situação que a gente vive. Quando eu começo a me entender, me observar mais, entender o que se passa comigo, eu consigo responder. Talvez eu não consiga nem responder se eu estou feliz, eu estou levando. Às vezes a gente pergunta a pessoa, como é que você está levando? Você está levando o quê? Uma carta, um carro, né? Eu estou empurrando com a barriga. Meu Deus, sua barriga é forte, né? Como é que está empurrando? E a gente vai fazendo, por que empurrando com a barriga? A vida é fantástica. A vida não está fantástica. Então a gente tem que fazer ficar fantástica, né? Porque a oportunidade de estarmos encarnados é fantástica. E, né, segundo a estatística, existem 4 desencarnados para cada encarnado. Nós temos no mundo espiritual muito mais pessoas do que a gente tem encarnada. Então tem 4 pessoas que não nasceram para eu nascer agora, nesse momento. Eu ter nascido nesse momento. Então, é uma possibilidade enorme estar vivo. Porque estar vivo é a possibilidade de ser desafiado. Então eu preciso começar a entrar em contato com o que eu sinto. Entrar em contato com o meu presente. E não no futuro. Muitas vezes a gente faz o quê? Eu estou sentada aqui pensando no almoço. Eu vou comer. O que eu vou fazer depois que eu chegar em casa? Então, eu estou lá no almoço? Não, porque não aconteceu ainda, como diz Fábio. Porque pode ser que aconteça alguma coisa, uma amiga me liga, eu nem vou para casa, e todo aquele planejamento mental não acontece porque eu vou para o restaurante. Não é verdade? E aí eu fiquei gastando essa massa encefálica e não aconteceu. Só que eu não estou no presente, é um lapso. Eu saio do presente como um lapso quando eu começo a pensar no passado e no futuro, porque são tempos que não existem, mas que eu estou out da realidade. Então, quando eu perco o presente, eu deixo de viver o que realmente o momento que eu estou, que é agora. Quando eu perco o presente, eu não me observo, eu não sei nada. Quantas vezes acontece com a gente? Você fala assim para você, como é que eu cheguei em casa? Você não tinha bebido.
Você vai com a cabeça tão fora que você não vê se estava sol, estava chovendo, nem me lembro, estava chovendo. E a gente fica assim admirado, porque a gente não percebeu que estava chovendo. Você passa pelas pessoas e nem vê as pessoas, né? Você, nossa, desculpa, eu não te vi, né? Porque você está fora. Você está com um lapso de perda da realidade do momento. Então, nesse lapso, você não está vivenciando o que de melhor o momento tem para te dar. Um sorriso que a pessoa está te dando, um abraço, um momento agradável. Você não está vivenciando, né? Outra coisa para a gente investir no presente é um passo de cada vez. A gente, como eu falei antes, a gente não vai dar um salto quântico nos desejos que a gente tem de melhora. Então, se eu desconstruir alguma coisa minha, eu vou ter que construir outra vez. Então, sei lá, eu tinha um carro que não tinha seguro e deu perda total na batida que eu dei. Eu não tenho como fazer um salto quântico e ter um zero amanhã. Então, eu tenho que reconstruir. Como? Talvez do mesmo jeito parecido que eu construí outra vez. Vou ter que juntar um dinheiro, comprar um usado, até que vou chegar um momento e vou poder ter alguma coisa. Mas é um passo a passo, né? Percebendo que é a nossa individualidade. Porque investir no presente, nem sempre o que serve para o outro serve para mim. Então não adianta eu ter o outro como modelo, no sentido de, olha, o outro conseguiu, eu também quero, porque às vezes o que o outro precisa é diferente do que eu preciso. Às vezes o momento do outro é diferente do meu, a prioridade do outro. A gente vê isso nas faixas etárias. Aquilo que a pessoa de 20 está almejando, que é fã na vida, não é pra gente com 50. Com 50 a gente quer um pouco menos agito, mais tranquilidade, coisa e tal. E que às vezes aos 20 você está buscando outra coisa. Então não serve o parâmetro da individualidade, como somos seres individuais, somos seres únicos, nós somos um universo. E dentro do nosso universo a gente pode almejar coisas parecidas. Queremos ser felizes, queremos ter saúde, bem-estar, viver bem na vida. Almejar. Mas o nosso processo de como chegar lá, ele é individual, porque ele está baseado em quê? Nos inúmeros desafios e experiências que me tornaram maduro a ponto D. Para uns tornaram maduro X, para outros Y. Então eu não tenho o outro como parâmetro. Então como eu ocupo esse meu lugar no presente, né? Esteja pleno, entregue-se ao que você está fazendo, acontecendo agora. Tente não deixar a sua mente desviar você de um local para outro. Viva agora, sinta agora, né? Pois não. É tão simples quanto você tomar banho e perceber que você está tomando banho. Esses tipos de exercícios. Isso. Né? A gente faz o quê? A gente coloca no piloto automático e a gente não percebe, fica meio anestesiado. Então a gente come na frente da televisão, não sente o gosto da comida, a gente automatiza as coisas que são prazerosas. Então quando a gente sai, a gente não observa, olha a lua, que linda, olha o sol. A gente vai vivendo, a gente vai literalmente fazendo essa função de empurrar com a barriga. Eu estou levando a vida, então eu estou indo. Hã? Você pode estar dentro de um automatismo multitask, por ser exercer uma função de mãe, de profissional, de dona de casa, de uma série de coisas. Você pode estar numa posição multitask, mas dentro de cada papel desse que você está vivendo, você incorporá-lo. Quando você está na empresa, você é a mulher de negócio. Quando você está em casa, você vai botar aquela roupinha de faxineira e vai limpar a casa. Aí quando você está com seu filhinho, você vai fazer carinho, brincar com ele, como se você fosse uma criancinha naquele negocinho lá que ele está brincando, e você vai incorporando os papéis. Sentir. Isso. Olha que gostoso. Olha o cheiro desse negocinho aqui que eu tenho aqui. Oh, é fedido, ou é cheiroso. Não importa. Né? Eu estou aqui. Né? Olha, meu amigo me deu um abraço. Ai, que gostoso, estou sentindo. Né? Então imagina a gente fazendo esse exercício até aqui no centro. Né? Observe seus sentimentos e emoções que cada situação te provoca. O que o seu corpo está sentindo. Às vezes a gente nem percebe. E nem hoje de manhã a gente estava falando, terminou a flu e eu e Rita começamos a conversar, não sei o quê, e a gente foi falando, eu falei, nossa, ai, que coisa gostosa que eu estou sentindo. A Rita, eu também estou arrepiada. Então nós estamos observando o que a gente estava sentindo, porque a emoção provocada pela conversa foi algo agradável. Podia ser desagradável, muitas vezes acontece também da gente sentir, mas se eu sei que é desagradável, opa, eu posso orar. Aí eu sei que é desagradável, eu fico mais chateada, não oro, não mudo minha vibração, estrago meu dia inteiro, às vezes a minha semana inteira.
Eu não percebo, não me observei. Mas se eu sinto